continuando a saga das perguntas. Aliás, essa semana um paciente falou: poxa, faz tempo que vocês não fazem vídeos maiores, né? Geralmente a gente faz videozinhos mais curtos, justamente o pessoal ter uma facilidade maior de acesso para assistir. Então estamos fazendo alguns aí um pouquinho maior, o pessoal curtir um pouco a nossa voz. Pergunta legal essa daqui, hein? Né? Pergunta aí de um seguidor nosso: qual a diferença entre HPV de alto risco e baixo risco? E existe diferença no tratamento? Interessante essa daí, né? A diferença do HPV de alto risco e baixo risco é que esse grupo de tipos de HPV de baixo risco, eles são vírus que aparecem em lesões benignas, então verrugas. Geralmente são os tipos mais benignos que aparecem nas verrugas. Pode aparecer um tipo mais grave, mais oncogênico? Pode, mas a frequência é menor. E os de alto risco? Alto risco é aqueles tipos virais que aparecem com mais frequência em lesões tumorais cancerígenas, né? Câncer da garganta, câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer anal. Então, é a frequência que aparece. Ah, mas então na pessoa que tem um câncer, eu posso ter um HPV menos grave, menos oncogênico? Pode, lógico que pode ter. E, na verdade, você pode ter vários tipos de HPV na mesma pessoa, só que uns vão se desenvolver mais do que outros. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente vai pesquisar e tem um HPV mais grave, mais oncogênico, a nossa preocupação é que esse HPV ele tem um potencial de causar mais câncer que outros. Por isso que ele é mais frequente no câncer. Porque tem potencial. A ação dele na célula, ela favorece a transformação, né, em câncer. Lógico que vai depender da imunidade de cada um, da genética de cada um, né, da persistência desse vírus no organismo, se você demorar para tratar. Então todos esses conjuntos podem fazer com que ele evolua para um câncer mais rápido ou menos rápido, né? Então, essa é a diferença entre o tipo de HPV menos grave, que seria o menos oncogênico, e mais grave, ou seja, mais oncogênico, causa mais câncer. Em relação ao tratamento, não existe diferença nenhuma. Por quê? Um causa mais lesão visível, outro causa mais lesão microscópica. Qual é o nosso objetivo? Eliminar a lesão. Então acabou. É aquele protocolo que a gente falou, que se você for procurar, não vou ficar repetindo sempre. É procurar lesão em todas as regiões, visíveis e microscópicas, eliminar fator, etc. Essa é a preocupação da gente. Então, o tratamento das lesões de HPV benignas, visíveis e microscópicas, tendo o vírus oncogênico ou não oncogênico, é o mesmo. O que muda? Se aquela lesão for um câncer. Agora, se aquela lesão for um câncer no pênis, câncer na região anal, câncer na garganta, na boca, no colo do... Aí muda tudo. Aí o tratamento é oncológico. Aí não adianta você querer só pensar em eliminar a lesão. Nós vamos estadiar, ver se existe, aonde que ele está, se ele está localizado ou não está localizado, né? Então essa é a diferença. Nós estamos falando de tratamento de HPV, lesões benignas. O tratamento é o mesmo, né? E se por acaso tiver um câncer, aí vai depender de cada situação. Tipo de câncer, a região que ele está, a localização que ele está, extensão, profundidade, se tem metástase, se não tem metástase, e aí vai para frente. Perfeito. Aí é o estadiamento, aí muda completamente, né? A gente estadia o tipo de câncer para determinada região. Totalmente diferente da lesão benigna, pode ser de alto, baixo risco, do que seja, é totalmente diferente quando chega no consultório e a gente leva para o centro de procedimentos para eliminar a lesão, né, e fazer todo o tratamento para que não evolua para um câncer. Tá? Por isso, só acrescentando, por isso que sempre, quando a gente tem lesão, a gente não elimina a lesão sem colher material. Sempre fazemos biópsia. E a biópsia a gente faz para fazer o quê? Pega um pedacinho desse material, vou mandar para exame de histologia. Histologia para saber se tem tendência a ter câncer ou não. Como é que está aquela célula? É benigno ou maligno? Esse é o nosso objetivo com a histologia. E o DNA para saber se é positivo mesmo, se tem HPV e qual o tipo de HPV. Então, sempre que você tiver uma lesão, tem que fazer exame anatomopatológico de histologia para você afastar o câncer. Porque você pode comer bola e queimar uma lesão, aquele é um câncer, a hora que voltar, ele já voltou de uma forma mais agressiva. Perfeito. E isso daí é importante, né? Justamente porque
é o que a gente vê no dia a dia. É o que a gente vê no dia a dia. E uma coisa que eu gostaria até de perguntar para você, que eles perguntam sempre no canal do Instagram, e eu respondo, mas hoje, já que a gente está aqui, eu quero que você responda conjuntamente. HPV de alto e baixo risco com relação ao tipo de lesão, de verruga. Então, couve-flor, crista de galo, microscópica. A gente sabe que existe uma associação entre lesões visíveis com um tipo de HPV, mas é regra? Como que funciona? Qualquer uma pode dar qualquer uma? O que você acha disso? Então, como eu falei no início, né, as lesões visíveis, 20% dos casos. E as lesões microscópicas, 80% dos casos. A associação, geralmente as lesões visíveis são vírus não oncogênicos. A maioria das vezes, mas pode ter vírus oncogênicos. E as lesões microscópicas, a grande maioria são lesões que têm vírus oncogênicos, mas também pode ter um não oncogênico. Então, é a frequência que acontece. Então, as lesões visíveis, geralmente, é mais frequente vírus mais benignos, vírus não oncogênicos. E as lesões microscópicas e câncer, tumor, é mais frequente os vírus oncogênicos, né? Os não benignos, mais malignos, mais relacionados ao câncer. Legal. E o que eu queria falar também, complementando, eu vou ter que responder mais tarde as perguntas do Instagram, às vezes a gente encontra até mais de um tipo. Né? Então é muito comum, porque lá o que acontece? O paciente vem para a gente, ele geralmente passou já em vários médicos. Então a gente tem que ter certeza que é HPV, tem que documentar, a gente faz todo esse papel. E é muito comum pegar uma lesão e dar lá 3, 4 tipos de HPV de alto e baixo risco. Então é o que eu falo, não é regra. Doutor, eu tenho um crista de galo, então certeza que é baixo risco. Provavelmente sim, pode ser que não, pode ser que tenha mais de um tipo, pode ser que seja de alto risco. Isso importa para o tratamento? Também não. Né? Talvez no segmento, no colo de útero, na mulher, por exemplo, no caso do canal anal, sim, mas o tratamento é o mesmo. Tem 1, 2, 10 diferentes, o tratamento vai ser o mesmo. Outra coisa como você tem vários tipos de vírus numa pessoa só, a hora que ela tem um relacionamento, a pessoa, parceiro ou a parceira dessa pessoa, ela pode ter vários tipos de vírus. E esses vírus podem ser diferentes. Então, na pessoa, tá aparecendo alguns tipos virais. No outro pode ser oncogênico ou não. Né? E no parceiro ou na parceira, está aparecendo tipos virais diferentes. Puxa, no meu apareceu o tipo não oncogênico, na minha parceira apareceu Não é que apareceu. Vocês entraram em contato com todos esses tipos virais. Em você, esse desenvolveu. Nela, aquele se desenvolveu. Aí a imunidade dela é pior, aí essa pessoa pode evoluir para um tumor ou não, mas os dois entraram em contato com os mesmos tipos virais. Então, essa situação é muito interessante também. Legal, maravilha. Respondido não só uma pergunta, mas algumas. Né? Mais tarde eu vou dar uma frisadinha até no Instagram do pessoal que fez essas questões. E é isso aí. Espero que a gente tenha sanado aí essas dúvidas.